E o segundo ponto importante do sonho é porque ele pode ajudar você. Por que o sonho foi selecionado pela evolução? Por que a gente sonha ainda? E outros animais sonham? Muito possivelmente, além dessas questões, porque ele pode evitar que você faça cagada. O que é interessante? Eu lembro que meu professor me explicando isso, ele desenhou o que é o cérebro e ele falou, Paulo, vamos pensar o cérebro como se ele fosse um edifício. A parte mais baixa, dá um verde, por favor. Olha só, fica louco. A parte mais baixa, onde acontece tudo aquilo que você passou no dia, tá? Ele está aqui numa região que a gente chama de hipocampo. E o hipocampo, ele guarda tudo que você viu no dia. Cheiro, cor, luz, ligação da sua mulher, textura, tudo. A gente consegue guardar mais ou menos 20 trilhões de bilhões de bytes por dia. Por isso que a galera que mexe com computação fala de Big Data, né? Então, Big Data, como que eles conhecem você? Eles conhecem você pelas perguntas, não pelo que você fala em entrevista. Né? Por isso que essa lei de proteção geral dos dados é importante. O que você fala em entrevista, você mente. Né? Tem um livro de um cara que fala isso, né? Porque as pessoas mentem. Né? E uma das coisas que ele fala é do Big Data. É que aonde as pessoas que querem saber quem você é, elas procuram você. Nas perguntas que você coloca no Google. Olha, cara, isso é perigosíssimo, hein? E nas não queria ver a caixa de perguntas do Paquito, cara, no Google. Pois é. Não, mas piora. E nas frases que você coloca de busca em site pornô. Caralho, irmão. Você já pensou o bode que dá? Então, os caras que mexem com Big Data, eles procuram, eles classificam as pessoas pelas preferências delas. Que são as coisas que elas mais querem saber do Google. E aquilo que elas gostariam de fazer dos sites de coisa pornô. Olha que louco isso. Isso é uma arma, velho. Só o Google é uma arma. É? Imagina, você sabe que naquele determinada população de pessoas em idade, localidade e tal, eles gostam mais disso. Aí você joga anúncio, joga informação sobre o oposto ou sobre aquilo. É uma puta arma. Bom, tendo isso, né, vamos voltar do nosso Big Data. Imagina que o seu hipocampo ele guarda mais ou menos 20 trilhões de bilhões. Pra minha mulher que eu não gosto tanto de ruiva assim, tá? Sei lá, achei que deveria se vazar essa pesquisa aí por aí. Nossa, Vilela, eu vou falar uma coisa de você. Você fala coisa pra mulher Xenon que você tem que ter muita coragem, viu, velho? Não, você é um cara corajoso. Ela sabe que eu sou um comediante, né? Então ela leva na brincadeira. Nossa senhora, cara. Você chega em casa, não, amor, brincadeira. Olha, o músico tem um braço. A Roberta é uma vozinha. Enfim. Lá. Tá. Hipocampo. 20 trilhões de bilhões de bytes, tá bom? E aí a gente tem o córtex, que é a área que a gente pensa. E o córtex, a gente tem várias áreas diferentes que estão relacionadas com coisas, por exemplo, matemática, memórias emocionais, sei lá, calendário, tá? E aí, durante o REM, o que você tem? Você tem o desprendimento dessas memórias e a caminhada delas para seus devidos lugares. Por que às vezes trabalha mais? Porque algumas memórias elas são diferentes. Exato, e elas são compartilhadas, né? Então, por exemplo, você combinou de viajar com a sua esposa, então tá aqui emoção, mas também entra na parte calendário, né? Para você guardar, né? E aí você tem ainda uma coisa que é uma das coisas que eu aprendi com o Wesley, né? Que é a informação básica da memória, o engrama, né? E o que é o engrama? Na formação dele, você tem o que a gente chama de processos sujos, né? Ou seja, nessa memória tem muita coisa aqui, né? Como é que foi a combinação de eu viajar com a Roberta, que a gente ia viajar? Coisa que não importa tanto, sujeira. Existia o contexto, né? A gente estava no restaurante, fazendo o pedido, alguém estava ligando, chamando no WhatsApp, esperando, sei lá, o táxi, enfim. Tinha que limpar tudo isso, inclusive, para conseguir ter isso. Então, imagina se a gente fosse fazer um desenho pictórico, né? O seu subconsciente, né? Como se fosse o fundo de um lago, né? Você tem lá o fundo de um lago. E nesse fundo do lago, a gente tem as bexiguinhas do reservatório de dopamina. Todas uma do lado das outras. E em algum momento, a gente tem a superfície do lago. Então, o sono REM é você cortar elas. Opa, corticalizou.
Opa, corticalizou. Opa, corticalizou. O que às vezes dá confusão? Dá confusão que muitas vezes, para a gente fazer essa lembrança do processo sujo, o teu cérebro cria uma história, um contexto. Esse contexto é o sonho, é o pesadelo. Porque ele precisa misturar o que você... Aliás, ele precisa criar um contexto para aquela memória ela ter uma relevância. Lembra? Uma das primeiras coisas que eu falei para você em relação ao livro do Steven Pinker, né? Como que a mente funciona? Ela precisa ter gavetas específicas para as coisas. Ela tem a capacidade de categorizar essas informações. Então, isso daqui é uma jujuba. Né? Foi o exemplo que eu dei. É um doce, é um snack, ele é doce, ele tem sabor de fruta. Né? Então ele está junto, por exemplo, com o bolo de chocolate, mas o bolo de chocolate está na gaveta do chocolate, ele está na gaveta das frutas. A gente tem a mesma coisa aqui. Você quer adicionar ou corrigir algo? Não, por tá favor. certo. E tem uma outra coisa, algumas bexiguinhas e a maioria delas vão furar e não vão corticalizar. O que é corticalizar? Se tornar uma memória se tornar fixa. uma memória de longo prazo. Tá. Mas a maioria das coisas que você aprende, você esquece. Por quê? Porque é importante esquecer. É importante? Imagina você lembrar de tudo, é muito caro, né, cara? Você lembrar de tudo que acontece, é muito caro. Mas por que a gente acha que esqueceu e aí você vai fazer alguma coisa que lembra uma coisa que aparentemente estava... Eu vou dar um exemplo. Não, ficou armazenado ali, só você ficou não tá tendo armazenado, acesso. então. Precisa de um estímulo para ter aquele acesso. Então eu não esqueci. Muitas vezes é total. importante. Por que um dos bons métodos de estudos é você responder pergunta? Porque responder, fazer prova, fazer simulado, faz você buscar na sua caixinha do que você sabe, o que talvez coisas que você nem sabe que sabe. Mas tem coisa que é destruída totalmente ou tudo tá lá? Sim, tem muita coisa que você não lembra, cara. Ah, é? Não lembra, é importante não lembrar. Nem por processo de hipnose, nem você não nada. lembra. Não tem jeito. E agora, uma coisa importante. No sono REM, tem um paper publicado pelo Matt Walker, o maior hoje neurocientista que estuda sono no planeta. Publicou na Nature Neuroscience. Ele tem um livro chamado Por que Nós Dormimos. Sugiro muito esse livro pra galera. Tem uma página, Porque Temos Sono. Porra! Nossa, esse livro eu escreveria. Nossa! Cara, eu preciso de um livro pra escrever pra... Aí vem um anestesista e fala, Propofol, peraí. Tá certo. Cara, e nesse paper ele mostrou que o sono REM é um momento do cérebro muito confuso, porque ao mesmo tempo que se você botar numa ressonância magnética funcional, um cara no sono REM ou um cara dando balãozinho com uma bola ou jogando xadrez, você não sabe qual cérebro que é qual. Os dois estão muito ativos. Se não avisar pra ninguém... Os dois são muito ativos. É? O sono REM é muito... O seu cérebro tá todo ativo. Parece que você tá acordado. Parece que você tá acordado. Por isso que o sono é paradoxal. Porque você sonha, você cria imagens, o seu córtex está tudo E ao mesmo ligado. tempo tem uma barreira dos seus movimentos estarem travados, né? Sim. Às vezes você tem uns reflexos. Dá uns reflexos. Só que no sono REM, neuroquimicamente, você tá com muito pouca noradrenalina no seu cérebro. Serve pra quê? Noradrenalina é igual a adrenalina no corpo, só que no cérebro. No Dá cérebro. alerta, porque você tem que Entendi. estar dormindo, não pode ter noradrenalina. O Matt Walker mostrou que quando você sonha com uma coisa, por exemplo, você sonha com algum trauma que você tem, ou medo que você tem. Ele mostrou que quando você sonha com isso, pelo fato do seu cérebro religar aqueles engramas neuronais num contexto com pouca noradrenalina, que é pouco perigoso, porque o seu cérebro identifica que tem pouca noradrenalina, no outro dia você lida melhor com aquela memória. Porque você ligou ela num ambiente neuroquímico não perigoso, porque não tem tanta noradrenalina. Então seu cérebro entendeu que aquele engrama não é nocivo. E no outro dia você tende a lidar melhor com ele. E uma segunda possível... Então parece que o sono REM é importante para lidar com questões emocionais. E o segundo ponto importante do sonho é porque ele pode ajudar você... Por que o sonho foi selecionado pela evolução? Por que a gente sonha ainda? E outros animais sonham? Muito possivelmente, além dessas questões, porque ele pode evitar que você faça cagada. Então, digamos que você sonha que fez uma coisa e, cara, sua clínica fudeu, sua reputação fudeu, seu podcast foi cancelado e você sonhou com aquilo. Muito provavelmente você vai pisar em ovos com aquilo na sua vida real.
Cara, No sonho teve uma consequência ruim. Tinha um sonho direto de eu chegava na escola e tava faltando alguma coisa, ou sapato, ou camisa. Aí você começou a conferir se tava com o sapato antes de ir Eu pra não aula. sei, mas cara, um saco isso, né? Aí você volta pra casa e não sei o quê. Uma das funções que a galera diz é isso. Você sonha que fez um comportamento, deu uma puta de uma cagada, terminou com a sua namorada porque você fez aquilo, e aí você ficou super mal no sonho. E você lembra quando você acordou, talvez você não faça aquilo porque você ficou mal quando você sonhou. Sonho pode ser uma representação dos nossos medos? Eu te pergunto pelo seguinte, as situações, sempre que eu dormi estressado, eu sonho que eu tô nu em algum lugar. E nu assim, no lugar, cara, é real. Eu sonho que eu tô pelado pra caralho e assim eu tô em algum lugar. E olha que olha que interessante, né? Aí o pessoal vai falar, beta, gado, foda-se, né? Eu sou casado, essas coisas pra mim não faz diferença. Você tem 3 mulheres em casa, você, foda-se. O que eu penso? Eu penso assim, caralho, o que a Roberta vai falar quando ela descobrir que eu fiquei pelado aqui nesse lugar? E é umas coisas nada a ver. Tem essa... difícil, assim, Paulo. É difícil saber se representa desejo ou se representa medo. O que a gente meio que sabe hoje é que é uma atividade reverberativa dos neurônios. É como cãibra. Tá bom? Como assim? No músculo. É tipo uma Qual que cãibra é no músculo. Você Cãibra é uma faz bíceps. atividade induzida pelo excesso da atividade, só que é uma Isso. atividade não controlada. Cara, é Tá. isso aí. Assim como o manguito rotador é para neurociência Pera, estudar deixa eu coisas que você não gosta muitas vezes, para você Relacionar cãibra com sonho. Se você treinar, vamos supor que você tá Treinei destreinado, pesado, treinou muito bíceps agora, você começa a ter cãibra. Tá. Por quê? Porque teu músculo ele entra em espasmo na fase de recuperação. Se você trabalha muito sua mente, a cãibra da mente é um pesadelo, por exemplo. Cara, você estudou, você ficou o dia inteiro estudando um negócio específico, ou jogando um ansioso jogo de por- videogame, É. ou pensando numa outra coisa, e aí de noite meio que sobra um pouco daquilo e você O sonha resíduo. com aquilo. Que Mais ou louco menos isso. Você acredita que as pessoas que falam, por exemplo, que elas resolvem problema nos sonhos, por exemplo, eu dormi com um problema, eu acordei e eu tinha sonhado com a solução dele. Você acha que isso é verdade? Ou você acha que isso é uma autossugestão por conta do que a melhora de lidar com o problema naquela situação, acordar de manhã e pensar numa solução? Eu acho que os dois, cara. Por exemplo, o É Otto... possível? Às vezes o sono bom por si só te dá uma capacidade melhor de raciocinar e encontrar uma solução. E às vezes você sonhou com uma coisa que te deu a solução. Como essa ideia do sonho criar possíveis realidades para ajudar você a lidar com a sua realidade. Criativamente acontece muito isso. Otto cara. Lowy. Tem um cara chamado Otto Lowy. Foi o cara que descobriu a sinapse colinérgica. A Agora sinapse você de inventou acetilcolina. isso. Agora você vem. Não, é. Olha que louco, cara. Ele fez um experimento que ele pegou um coração de um sapo e colocou num recipiente. Aí desse recipiente saía um cano para um outro recipiente com outro coração, de um outro sapo. Esse primeiro coração, ele tinha o nervo vago intacto. E aí ele estimulava com eletricidade o nervo vago, o coração contraía. Ninguém sabia na época, 1940 por aí, 1930, ninguém sabia na época o que fazia o coração contrair. É o nervo que belisca? O que tem ali? Ele hipotetizou que era uma substância química. Como é que ele fez para descobrir isso? Ele fez isso. Se é uma substância química, a substância química vai vazar para a água. Se vazar para a água, vai até o outro coração e deve contrair o outro coração também. Caralho, E contraiu. olha que esperto, hein? Experimento, laboratório você tem que ter sacadas. E o coração contraiu. Então ele descobriu que foi uma reação química. O nervo vago deve ter liberado alguma coisa ali que infectou a água e fez o outro coração contrair, já que não tinha nenhum nervo vago no outro coração. Ele disse que sonhou com esse experimento, cara. Caramba. Caraca. Ele falou que sonhou. Ele falou isso no discurso do Nobel que ele ganhou. Ele falou, cara, eu sonhei e o filho da mãe disse que na primeira noite ele esqueceu do sonho, na manhã. Isso é mentira, eu ia falar a mesma coisa, só pra Aí eu não sacanear. sei. Ele falou. E aí ele disse que depois ele sonhou de novo na outra noite, acordou e foi pro laboratório. Começar a montar o sonho experimento. lúcido tem alguma E explicação? ganhou o prêmio Nobel. Caramba. Caraca. Sonho lúcido tem alguma explicação? De você se ligar que você tá sonhando no sonho? Cara, Que já aconteceu comigo, já não aconteceu sei, com vocês. cara. De Eu você acho que é ter treino. consciência- Eu acho que é treino. Eu já Você treinei pra tentar fazer isso, alguma coisa assim. E treinar pra sonhar alguma coisa também. Isso Ou é daí... só aleatório e Não. às vezes dá certo? Acho que a melhor explicação que a gente tem é essa reverberação.
É a cãibra. Você pode fazer meditação antes de dormir, que é uma coisa que é um exercício que eu já fiz com o Wesley me orientando, né? Então eu tinha muita dificuldade, Mindfulness, né? Que é atenção plena, né? Então eu fazia esse exercício às vezes, porque às vezes eu estava muito estressado, e assim, eu vou te confessar uma coisa, eu sempre tive muito preconceito com medicação psicoativa. Sempre. Medicação que mexe com o cérebro. Né? Tá. A coisa que eu mais tenho medo, Vilela, é perder minha faculdade mental, assim. Por mais que não seja muito, né? Sabe, o pouco que eu tenho faz falta, entendeu? Né? Se eu tivesse muito, pode levar, né? Tanto que o episódio lá que eu fiquei sem dormir, que a Roberta me levou pro Sírio, cara, que eu comecei a desligar, cara, eu fiquei muito assustado. Você falou comigo depois. O meu maior medo, né? No outro dia eu liguei pro Wesley, falou, tá foda. Meu maior medo era eu ficar ligando e desligando do jeito que eu tava. Imagina, eu era que nem aquela peixa do Procurando Nemo, lá, a Doris lá. Minha memória durava 10 segundos. Cara, aquilo é assustador, né? Mas aí, enfim. O que eu tenho muito presente em mim? Eu tenho esse medo em relação à cognição, né? Então, eu tenho muito medo de usar medicação psicoativa, qualquer tipo, né? E aí eu tava conversando com o Wesley, né, e eu entrei dentro do que é essa mindfulness. Eu cheguei a ler um livro do... como é que é o nome daquele cara? Eu ia falar, não é Corbusier, é aquele azulzinho com branco? O azulzinho com branco, exatamente. Então, vamos chamar o Candel aqui, porque o Candel que tem aquele livro, né, o templo do não sei o que lá, o que na verdade não... enfim, isso é outra história. Bom, aí o que o Wesley me falou? Ele falou, olha, o que você pode fazer antes de você dormir é você começar a criar as situações pausadamente, né? E você tentar vivenciá-las. E olha que curioso. Lembra do trabalho do cara que era coronel da Marinha Americana, que formava os fios? Então, uma das coisas que ele fala é que quando você está estressado, você pensa numa quantidade de palavras por minuto infindável. Você tem noção? Quantas palavras você pensa por minuto quando você está estressado? Não faço ideia. Chuta um número. 15. 1000. 1000? Você pensa 1000 palavras por minuto. É por isso que você não consegue colocar seu pensamento no lugar. Entendi. Então o exercício que o Wesley me passou era um exercício de desacelerar esse pensamento. Então, deitado na cama, né? Olha só. Põe uma música assim para você concentrar na música. Para você entrar no ritmo da música. Porque toda música tem um ritmo. Você ganha aquele ritmo. Ganhou aquele ritmo, começa a contar uma história. Leva que é a sua história? atenção, né? Contar Leva uma a sua história? atenção para algum lugar. Melhor você contar. Não, atenção plena é assim, ó, a nossa atenção é negociável. Atenção ou tensão? A atenção. Tá. Se eu, por exemplo, falar para você, Vilela, presta atenção no seu pé tocando o chão. Tá. Você presta. Você joga a sua atenção para lá. Ela é negociável. Até então Claro. você não estava Até sabendo. você não tava. Se você não negociar com a sua atenção e levar ela para um lugar, ela fica pipocando nos problemas, no futuro, no amanhã. E eu só falei pro Paulo, eu falei, cara, quando você deitar na cama, tenta estar na cama. Não amanhã, não no seu paciente de hoje, não na cirurgia de sexta. Traz a sua atenção para o momento presente. E para fazer isso você pode usar, caso não consiga sozinho, estratégias. Uma música, lembra de algum lugar, cria uma história de um lugar que você gosta, que te gerava calmaria. Imagina você caminhando naquele lugar, sentindo a textura do chão. No meu caso, temperatura. o que ele mandou ele me orientou foi fazer isso. Entendeu? E aí você começa a desligar um pouco, cara. Porque quando você está pensando na textura do chão, de um lugar que você está criando, que era na sua infância, era legal e você ficava feliz e é um lugar seguro, a sua atenção está lá, não está nos problemas. Então a sua ansiedade começa a reduzir. Chama Mindfulness, atenção plena. Tem uma aula lá no RD que eu ensino a fazer Pra isso. mim o que ajuda é um filme ou uma série. Também, Eu começo você a prestar tira a sua tanta atenção. e começa a me dar sono. É mais ou menos isso. Só que nesse caso A gente faz dentro da cabeça. Né? Então, o que eu contei pro Wesley que foi a minha saída? Eu imaginava eu em Marília, né? Eu chegando na casa da minha mãe, quantos passos tinha da calçada até o portão, fechando o portão era barulhento, o portão era de metal, detalhes, o peso do portão. Cara, é o detalhe.
né? É eu encaixando e aquele último encaixe do portão que não é preciso, então eu tinha que pegar com a minha outra mão, juntar os dois portões, empurrar a maçaneta e dar 2 balançadas para ela conseguir fazer o encaixe total. Vendo já você fica uns 5 minutos fechando o portão na sua cabeça. Exatamente. E aí você vai acalmando, cara, você vai desligando. E uma hora você começa a ter um pouco de sono. Porque sua atenção tá lá, tirou ela do lugar ali. Não, e você tenta refazer cada passo. Dormiu, é que a conversa, ele já começou a achar. Mas a técnica é essa, você refazer cada passo. Putz, então. É o lance do conta carneirinho também, que o pessoal fala. Contar carneirinho é o monótono, né? Mas hoje pra gente. Contar carneirinho 3.0, assim, atualizado. Eu hoje, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ensaiar o meu dia como ele vai ser no dia seguinte. Mas eu preciso muito fazer isso, por exemplo. Isso traz ansiedade? Não. Aí isso me tira a ansiedade. Não, mas antes de dormir você faz isso? Isso. Torna mais previsível o dia. Exato. Eu tô tornando meu dia previsível. Tem 2 coisas que vão tirar a tua ansiedade. Eu vou deixar o Wesley colocar, mas eu vou te falar o que funciona pra mim. Ter rotina, porque é previsibilidade, e pensar as coisas antes de fazer. Sabe o que eu faço, cara? Eu não passo o meu dia antes de dormir. Mas eu tenho algo parecido com você. Antes de sair do meu escritório, quando eu começo a desligar ali... Eu sou um cara que durmo cedo, cara. Hoje isso daqui é a última vez que eu fui dormir 23 horas. É mesmo? Meia-noite que eu vou dormir hoje deve fazer... Sei lá quanto tempo. Eu durmo cedo, bem cedo. Então 9h30, por aí eu já começo a desligar. Cara, antes eu preciso... É quase um toque. Eu olho minha agenda... E eu vejo o que tem que fazer no outro dia. E aí eu olho ali e falo, cara, tá tudo na agenda. Então amanhã é só eu obedecer esse comando aqui. Aí eu me acalmo. Agora, se eu preciso ligar pro Muzi a 1 da tarde e eu não tá na agenda, eu não consigo dormir, cara. Enquanto eu não levantar, escrever na bosta de um papel e deixar na frente do meu computador, ligar para o Muzi 1 hora. Eu escrevo no meu bloco de notas. Cara, se eu não fizer isso, eu fico com aquilo na minha cabeça porque eu vou esquecer, porque é importante. Agora, ele repassa eu tenho que deixar em algum lugar extra meu cérebro. E daí amanhã eu acordo e respeito aquele comando. Tem em algum lugar também. Não, e eu tenho que pensar o que são as atividades repetitivas? Ai, como é que eu vou falar isso, Wesley? Me ajuda. As atividades que não são cognitivas, as atividades mecânicas. Ah, tá. Né? Então, carimbar por exemplo, coisa, mandar e-mail. Não, antes disso. Treinar. Então, por exemplo, sexta-feira que é o meu dia cirúrgico. Né? Então, eu vejo... Na hora do jogo do Brasil, né? Não, amanhã eu e o Wesley a gente vai fazer um tour aí. A gente vai gravar em tudo que é canto. Mas, por exemplo, amanhã eu não vou... Principalmente amanhã, que não é uma rotina minha, e hoje que eu vou dormir um pouco mais tarde. Que mudou, então, principalmente porque eu vou mudar a rotina e principalmente porque eu vou dormir mais tarde, o que eu faço? Eu durmo pra me acalmar. Senão eu fico com a sensação assim, eu tenho só 6 horas pra dormir, eu tô sem 5 horas pra dormir. Eu sou essa pessoa que fica contando o contrário. Porque eu sempre tive que fazer isso na minha vida. Putz. Tinha a época que a gente passava visita na enfermaria de ortopedia e, cara, isso me fez muito bem. No sentido de me deixar uma pessoa rígida. A gente tinha que passar visita às 4 da manhã. Disciplina, né? Por quê? 7 da manhã tinha que estar no centro cirúrgico, paciente anestesiado, com a mesa pronta, esperando o professor para operar. Ou era isso, ou você tomava pau. Não tinha conversa. A conversa era essa. Enfim. Então, nessas condições, isso já me acalma por quê? Porque já me tira essa sensação. Eu tenho só 4 horas para dormir, eu tenho só 5 horas para dormir. Muita gente não consegue dormir porque fica pensando desse jeito. Eu tenho pouco tempo para dormir, eu tenho pouco tempo para dormir. A Roberta é uma dessas pessoas. Se ela fixa no que ela tem pouco tempo para dormir, cara, ela rola do meu lado a noite inteira. E outra coisa que é importante é quando você acorda de madrugada, não olha a hora, velho. Eu sei que é muito difícil. Mas, cara, se você levanta, não olha a hora, cara. Não faz bem mesmo. Tenta relaxar, imagina seus músculos meio que derretendo na cama, assim, afundando na cama, faz um mindfulness. Por isso, se você olhar a hora, ferrou, velho. Você vai ver ali e daí você vai começar assim. Eu tenho 2h30. E aí, puta, cara, aí acabou seu sono. E foi o que aconteceu isso comigo hoje, porque eu tava com tudo tão planejado na minha cabeça que eu despertei 10:05 e saí fazendo as coisas. Aí eu olhei e falei, mas tá errado esse relógio, às 5 da manhã ainda? Não, eu falei, puta que pariu. Mas, por exemplo, eu penso as coisas que estão no automático. Então eu levanto, eu penso levantando da cama, ficando deitado em cima do meu lado direito, sentando na cama, pegando meu chinelo de
de cirurgia que tá no meu armário, ou então, né, eu fico lembrando aonde eu deixei, porque às vezes eu deixo no hospital, né, então a última vez que eu operei eu deixei, então eu sei que tá lá no Moriá, no vestiário, em cima do armário 42, né, é onde eu deixo estratégico, né, a galera deixa o sapato de cirurgia no vestiário, né, é mais fácil você ficar carregando pra lá e pra cá. E eu penso em todas as coisas que eu tenho que fazer mecanicamente. Aí eu vou acalmando, né? Eu vou pegar um táxi, o táxi eu vou colocar tal endereço, o cara vai me deixar em tal lugar, eu vou levantar, vou dar até espaço, eu vou entrar no hospital, vou colocar máscara, pi. E isso vai me tomando tempo e vai me acalmando. Por quê? Porque eu tento viver as coisas em tempo real. É um movimento contrário. É uma força contra a ansiedade. A ansiedade, ela tem a propriedade de fazer você querer viver antes daquilo acontecer. Quando eu trago as coisas para o tempo presente, natural, eu ensaio na minha cabeça o que eu vou fazer. Isso me ajuda muito a acalmar, principalmente coisas muito importantes. Né? Quando eu vou dar uma aula muito importante, quando eu vou ser questionado por algumas coisas. Então, sempre em situações de estresse, eu ensaio na minha cabeça. E por isso que, por exemplo, a maioria das pessoas, quando aprendem a fazer isso, elas precisam de um tempo para ensaiar aquilo. Eu faço muito isso antes de dar aula. Esse dia em Porto Velho eu estava muito cansado. Então eu peguei, abri minha palestra, sentei no cantinho, eu pedi para usar o banheiro, todo mundo achou que eu estava cagando. Não, eu fui lá, entrei no banheiro, né, abri a palestra, eu olhei. Olhadinha de 8 minutos antes. E encadeei o que eu ia falar, por quê? Porque também com sono, sua cabeça ela não te responde tão bem assim, né? Aí eu peguei, olhei, vi que eu tinha decorado a ordem dos slides, que eu tinha decorado os assuntos, beleza, agora vamos embora.